Vamos então para a segunda parte do nosso vídeo, né, com a prévia das 16 avos de final da Copa do Mundo. Falamos dos 8 primeiros confrontos e agora eu vou dar aqui a minha análise tática dos outros 8 confrontos que a gente vai ter agora nessa fase, nessa super semana de Copa do Mundo. Você está no meu canal aqui, Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas da Copa do Mundo, né? O mundo todo está aqui, ó, no mapa, Estados Unidos, México e Canadá, e a gente está de olho aqui nesse canal falando desde o ano passado, semanalmente, sobre as coisas da Copa do Mundo. Peço seu like, peço a sua inscrição e também que você assista o vídeo e deixe aqui as suas opiniões sobre essas partidas. Vamos então começar com Portugal e Croácia, né, que é um jogo muito esperado, é um duelo que acabou acontecendo por Portugal ficar em segundo, e Portugal não está bem, né? Portugal teve mais um jogo ruim ontem contra a Colômbia, teve um jogo muito ruim contra a República Democrática do Congo. Portugal teve atuações bem complicadas nas eliminatórias, principalmente os 2 jogos com a Irlanda, o jogo com a Hungria, dificuldade de enfrentar a linha baixa, né? E eu acho assim uma loucura que Portugal tente marcar linha alta. Eu estava até comentando ontem com meu amigo Piero Fiorelli, né? Estava conversando com ele no WhatsApp, falando: Piero, como é que pode a Portugal marcar em linha alta com o Cristiano Ronaldo? Porque o Cristiano Ronaldo, ele é um cara que não vai te dar combate na pressão. E se você tem um cara a menos para te dar potência na pressão e vai marcar linha alta, você dá muito espaço. E Portugal deu esse espaço para a Colômbia. Portugal tem dificuldade de circulação de bola. O João Félix não é um jogador que te dá tanta qualidade assim no enfrentamento, na conclusão de jogadas, né? O Pedro Neto fica muito isolado ali pelo lado direito. Acho que a formação do Bernardo Silva funcionava melhor. Sem o João Neves, o Vitinho acho que ficou um alvo muito fácil, né? Ao lado do Rubem Neves. Enfim, muitos problemas na seleção de Portugal, ofensivamente. E é aquela coisa, se você não está bem, a Croácia é um adversário que te pune. A Croácia é aquele adversário que você nunca olha como uma potência, mas que está sempre chegando, está sempre competindo. E a Croácia chega em mais um mata-mata. Toda vez que a Croácia foi para o mata-mata de Copa, ela foi longe. E assim, a Croácia é um time que é resiliente e que é competitivo e não tem medo de enfrentar os grandes adversários. Então pode ter certeza que a Croácia vai buscar punir Portugal. Se Portugal tiver circulação de bola lenta, tiver dificuldade de concatenar os ataques, né? A gente viu o nível de jogo que a Inglaterra precisou para ganhar da Croácia. A Inglaterra teve que jogar num altíssimo nível para ser superior à Croácia. Então, assim, num jogo mais morno, mais brando, essa Portugal da primeira fase aí, não sei se avança, não, porque a Croácia tem ali o Modric, agora o Kovacic voltou a ser titular, o Susic, jogadores que conseguem controlar o jogo no meio, conseguem trazer o jogo para o ritmo da Croácia. Você tem esse menino Baturina que está jogando muito bem. Enfim, eu acho que é um jogo equilibrado. É um jogo equilibrado. Vai passar por Portugal saber encontrar seus gols, encontrar aí as suas qualidades de ataque. Mas assim, eu não me espantaria Portugal cair agora. Porque a Croácia é um time que te enfrenta, que não tem medo, e você precisa jogar bem contra eles para passar. Falando da escalação de Portugal, né? Eu acho que a melhor versão de Portugal dentro do possível, né? Porque o Cristiano Ronaldo não sai do time, não tem como sair, também não tem nenhuma outra opção confiável. E ele é um cara que acaba complicando, né, em algumas situações, principalmente em grandes enfrentamentos, porque é um cara que é um a menos na defesa, tem dificuldade de arranque no contra-ataque. Então ele não sai do time, né? Mas então o melhor que você tem a fazer é ter a posse de bola, controlar o adversário e tentar deixar o Cristiano Ronaldo perto do gol, porque aí ele vai sair da área, vai te ajudar. Aí numa situação que você está dentro da área do adversário, o Cristiano Ronaldo é muito mais útil pela qualidade dele, pelo faro de gol, pelo senso de decisão, né? Ele que está buscando seu primeiro gol em mata-mata de Copa. Eu acho que Bernardo Silva na direita, ali do lado esquerdo Pedro Neto, e assim, o João Cancelo, ele é um cara que arma muito por dentro.
na lateral direita. Eu acho que poderia se pensar no Matheus Nunes, poderia se pensar no Semedo, numa opção de cara de corredor. O Matheus Nunes, ele não é defensivamente um grande lateral direito, mas ele é um cara que te daria corredor, te daria avanço, te daria aproximação de chegada, amplitude. Para o Bernardo Silva se tornar mais um meia, junto ao Bruno Fernandes, você conseguir empurrar para trás a Croácia e você ter um cara para dar esse corredor, né? Porque lá do outro lado, o Nuno não é esse cara de corredor, então está faltando um lateral agudo. Você deixa o Pedro Neto aberto na esquerda, o Matheus Nunes na direita, talvez seja assim que Portugal consiga cruzamento na área, jogada de ultrapassagem, fazer gol na Croácia. Mas assim, é um duelo muito duro, porque a gente está falando de um adversário que é chatíssimo de se enfrentar, certo? Vamos falar agora, então, de Espanha e Áustria, né? Um confronto que quase não aconteceu, porque a Áustria tomou o gol no final, mas conseguiu aí resistir e fazer o golzinho no final, né? Num jogo bem suspeito, bem esquisito. Vários vídeos que estão circulando na internet aí, torcedores do Irã revoltadíssimos com o que aconteceu, né? Tudo indica que foi uma coisa meio, não sei se foi combinada previamente, mas inconscientemente, né? Porque ficaram tocando bola para o lado para o outro, enfim, foi uma coisa meio complicada o Áustria e a Argélia, né? Mas a Áustria está classificada para enfrentar a Espanha. Eu acho que tem tudo para fazer um bom jogo. A Espanha, ela está aí com a sua formação praticamente ideal, né? Não vai ter o Nico Williams, mas o Baena, nessa ausência do Nico, que quase não jogou essa temporada, a gente pode chamar que é o novo titular da posição, e o Baena está bem, né? Agora, a questão da Espanha é a forma física dos seus jogadores, né? O Rodri, ele não está no mesmo nível de antes, e o Rodri sem aquela capacidade de giro, de explosão, né? Estava vendo o Bertozzi falando sobre isso, né? Que o Rodri não está com o mesmo tempo de girar, eu concordo com ele. E isso acaba, não é a mesma coisa que o Rodri de antes. E o seu reserva, o Zubimendi, também não está em altíssimo nível. Então, a Espanha tem problemas na forma física de alguns jogadores, né? O Lamine Yamal também ainda não está 100%. Então, isso acaba pesando. Mas é um time que tem muita capacidade de circulação de bola. Eu estou muito curioso para ver o quanto que a Áustria vai apertar. Porque, assim, qual que é o forte da Áustria? É o gegenpressing. É ir lá no seu campo de defesa, tentar recuperar a bola e ter a posse. Contra a Espanha, é difícil fazer isso, né? Porque a Espanha tem uma capacidade muito boa de sair de pressão e ir tocando passes. O quanto que a Áustria vai tentar impor seu jogo, sabendo que se não conseguir encaixar contra um time que é mestre em sair de pressão, você vai estourar um Lamine Yamal mano a mano com seu lateral, com seu zagueiro lá na frente, você vai estourar situações de superioridade numérica da Espanha, ou então a Áustria deve jogar mais retraída e acabar abrindo mão um pouco do seu estilo, né? É um dilema do Ralf Rangnick. Eu acho que vai ser uma coisa híbrida. Em alguns momentos ele vai tentar apertar, em alguns momentos ele vai tentar segurar um pouco a onda, né? Eu acho que tem tudo isso. O jogo vai ser no SoFi Stadium, então vai estar calor. Tem que dosar a parte física, e a Espanha faz muito bem tocando a bola. A Áustria vai ter que ser inteligente. A Áustria não vai poder se desgastar muito, porque senão ela vai estar com a língua de fora no segundo tempo. Então tem tudo isso. Então, eu acho um encaixe chato para a Áustria, mas, por outro lado, é um time competitivo, é um time com intensidade, e se a Espanha tiver dificuldade de abrir o placar, é um jogo que pode se arrastando. Mas, assim, eu vejo, apesar da Espanha não estar no seu melhor, eu vejo aqui uma leve superioridade aqui da Espanha para levar esse confronto. Vamos ver se na prática isso se confirma, não é verdade? Vamos falar agora de Argentina e de Cabo Verde, né? A grande história da primeira fase, Cabo Verde, uma seleção que surpreendeu, estava num grupo que ficou acessível, né, com o Uruguai muito mal, conseguiu empatar com a Espanha numa atuação defensiva incrível e agora vai tentar repetir. A questão passa em o quanto o Cabo Verde vai conseguir limitar o Lionel Messi no jogo, porque a gente sabe que a Argentina sempre vai sobrecarregando o meio, trocando passes, gerando superioridade numérica no meio para encontrar o Messi. As jogadas da Argentina vão passando por procurar o Messi, né? Então Cabo Verde vai saber, eu acho que não adianta escalar a linha de 5, porque a Argentina não é aguda pelos lados,
Então, escalar a linha de 5, você vai afrouxar o meio. Eu acho que a Cabo Verde tem que seguir o seu esquema ali, dupla de zaga, que é o que está acostumado, porque se você troca de dupla de zaga para trio, você pode perder ali coordenação de movimentos. É jogar com o Diney e Pico ali na zaga, do jeito que está acostumado, e botar uma trinca forte ali no meio campo. E ter energia, não ter medo. O quanto que Cabo Verde vai ter respeito? Né? Tem que jogar igual jogou com a Espanha, sem respeito. E quando entrou o Yamal, descer a marreta, marcar o firme, tem que ser a mesma coisa com o Messi. Porque se ele tiver liberdade, vai deitar e rolar. O quanto a Cabo Verde do Bubista, com seu trio ali de meio, vai conseguir tirar o Messi do jogo é a questão. Se conseguirem deixar o Messi mais limitado, por exemplo, igual a seleção de Gana conseguiu limitar o Harry Kane em toques na bola, você começa a fazer a Argentina ter que buscar outras possibilidades, né? E aí o jogo pode começar a se tornar mais incômodo para a Argentina. Esse é o tipo de confronto que vai depender muito o quanto que vai demorar para sair um gol, o quanto que vai demorar para a Argentina se impor no jogo. Se a Argentina conseguir achar um gol rápido, o jogo vai se encaminhando. Agora, se Cabo Verde conseguir uma atuação defensiva muito forte, igual foi contra a Espanha, e tem que ser a estratégia da Espanha, porque contra o Uruguai eles saíram para o jogo e ficaram vulneráveis, né? Não fosse o Muslera, teriam perdido. Tem que ser aquela estratégia da Espanha e buscar ali ser resiliente, buscar tentar pênalti, buscar tentar chegar até aí. O desnível é grande, a Argentina é bem melhor, mas eu acho que Cabo Verde tem que tentar se defender e tirar o máximo de espaço possível. Mas a Argentina está em estado de graça, está jogando bem, está com muita confiança e está com um chaveamento muito favorável para chegar pelo menos até as quartas, né? Onde pegaria teoricamente Suíça ou Colômbia, e aí pode ser que tenha um duelo mais duro, mais difícil. Vamos para a Inglaterra e República Democrática do Congo, o jogo vai ser quarta-feira, e aqui é interessante a gente falar que é bom para a Inglaterra ó, que o jogo vai ser no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Então a Inglaterra volta a ter a condição climática do jogo da estreia contra a Croácia, que é um estádio com ar-condicionado, e isso permite que a Inglaterra possa jogar numa intensidade de Premier League, né? E isso facilita muito, porque os jogos que são ali a céu aberto, no calor, dificultam um pouco mais isso, eles tornam-se mais lentos, então a Inglaterra vai poder acelerar, né? A gente viu o RD Congo segurar Portugal com pouquíssima inspiração, RD Congo conseguiu segurar. Contra a Colômbia eu vi muita dificuldade. A Colômbia criou muito, até porque a Colômbia conseguiu atrair mais RD Congo e conseguiu atacar mais espaço, né? Jogar contra a linha baixa é muito difícil. E o time da Inglaterra, assim como a grande maioria dos times, esbarra na dificuldade, né, de furar a linha baixa. O pulo do gato tá, né? Vai enfrentar uma linha de 5. O quanto que a Inglaterra vai conseguir atrair e gerar espaço, vai conseguir colocar o Harry Kane com posse de bola, né? E assim, eu acho que a Inglaterra vai estar mobilizada, mata-mata, energia. Então, tem um favoritismo no jogo, mas claro, é uma seleção, vai enfrentar uma seleção que vai tentar tirar o máximo de espaço possível e que tem um contra-ataque perigoso que os ingleses conhecem bem, né, com o Issa, que é um jogador que está aí na Premier League há muito tempo. Então, assim, é um duelo que Congo vai tentar ser resiliente, segurar a onda, tentar fazer algo parecido com o que Gana fez e tentar surpreender, né? Vamos ver se o Rashford mantém a posição de titular. Eu acho que mantém, né? Nessa disputa com o Gordon, o Declan Rice volta ao time. E a Inglaterra tem uma questão na lateral direita, né? Quem vai ser o lateral? Porque o Reece James machucou, deve estar fora de pelo menos mais esse jogo. O Livramento já foi cortado e agora o Quansah, que virou o novo titular da posição, também machucou, né? Uma maldição na posição aí para a seleção inglesa. O Spence é o substituto natural aí para jogar na lateral direita. E é um jogador com capacidade mais defensiva, né? O que pode liberar mais o O'Reilly. Do outro lado, vamos para o próximo confronto agora, Bélgica e Senegal, né? É um confronto muito interessante, e aqui a gente está falando de um jogo onde eu não vejo favoritismo, tá? Eu acho o Senegal melhor que a Bélgica, mas eu acho que é um jogo equilibrado. A Bélgica também tem bons nomes, né? Então, também tem uma seleção competitiva, mas eu acho que o Senegal tem jogadores melhores e tem um coletivo melhor. Então, assim,
Senegal tem grandes possibilidades aqui. Acho que tem jogo equilibrado, a Bélgica vai competir, mas a Bélgica está dependendo do De Bruyne, está dependendo do Lukaku, né? O Jeremy Doku não está conseguindo jogar tão bem nessa Copa. Então, acho que a Bélgica tem suas questões, a defesa não é tão confiável. O quanto que a Bélgica vai tentar se expor para enfrentar Senegal? E o quanto que o Senegal vai pressionar a Bélgica? A gente comentou aqui no vídeo do México, né? Quem assistiu vai lembrar o quanto que o México acabou com o jogo da Bélgica no primeiro tempo, no amistoso entre eles, fazendo pressão, marcação alta com intensidade. Senegal é muito bom nisso também. Senegal pode acabar com o jogo da Bélgica e deixar os belgas em situação bem difícil, né? O jogo vai ser em Seattle, temperatura amena, então os dois times vão poder botar bastante intensidade. E eu quero ver como é que a Bélgica vai jogar, vai conseguir sair da marcação forte de Senegal. Vai ser um jogo bem interessante, principalmente o duelo de meio campo ali, né? Os Gueye, Camará, tem o Diatá para entrar também. Senegal é muito forte, acabou passando em terceiro e acabou pegando um enfrentamento possível de avançar, né? Quem sair desse jogo aqui sai bem fortalecido. E a Bélgica está com o Trossard muito bem, né? Trossard é um jogador que está catapultando mais a Bélgica aí a ter um bom desempenho. E aqui a gente tem Colômbia e Gana, né? A seleção da Colômbia é uma das melhores seleções dessa Copa do Mundo, está jogando muito bem, né? Ótima forma. O Lozano conseguiu encontrar nos seus jogadores um time que consegue ser forte, que consegue recuperar a bola, que consegue ter chegada, né? Apostou no Puerta como titular, sacando o Richard Rios, deixando o Rios como uma opção de segundo tempo. E aí você vê que o vestiário está forte, está unido, está sólido, né? O Rios entra, joga com vontade. Ele deixou o Munhoz no banco nesse jogo para ter o Arias com mais sustentação defensiva, e quando o Munhoz entra parecendo um trator, né? E vai ser muito interessante ver uma Colômbia contra um time de característica mais fechado, um time forte fisicamente, que não abre mão do seu 4-1-4-1 defensivo, né? O Carlos Queiroz defende com linha de 4, e ele conseguiu se defender muito bem até aqui nessa Copa do Mundo. Vai aí buscar fechar essa defesa. A Colômbia tem jogador que chuta bem de média distância, vai ter que ter paciência, porque vai ser um jogo de espaço reduzido, e Gana vai tentar especular. Assim, a Colômbia tem um time melhor, dá para tirar lições do que a Croácia fez na vitória de ontem, porém a Colômbia tem um estilo muito diferente dos croatas, né? Então, assim, é um time de velocidade, de explosão, e que precisa encontrar espaços. Agora, se Gana tirar os espaços, vamos ver a resiliência, a paciência da Colômbia de encontrar, de repente, numa bola parada, de repente, num chute de longe, numa jogada individual, tentar otimizar as situações do Luiz Dias, que está muito bem marcado nessa Copa do Mundo, né? Acaba sobrando mais espaço para os outros, mas é um jogo de paciência para a Colômbia, que sim, é favorita para esse confronto. Agora a gente vai falar de Suíça e Argélia, né? A Suíça estava na dúvida se ia ser o Irã, se ia ser a Argélia, se ia ser o Irã, se ia ser a Argélia. No final de contas, foi a Argélia o seu adversário. Acho um confronto favorável para a Suíça, né? Que está jogando bem. E assim, a Suíça, ela estava no grupo B. A Suíça jogou na quarta. A Argélia jogou no sábado. A Argélia foi o último time a se classificar na noite de sábado. E o jogo vai ser aonde a Suíça está, em Vancouver, né? A Argélia jogou no Kansas. Então, esse jogo, tudo bem que o jogo vai ser só na quinta-feira, mas a gente está falando de um tempo de descanso muito maior para a Suíça, sem viagem, né? Então, ganhar o grupo B realmente ia ser muito bom para quem ganhasse um estádio climatizado, onde a Suíça já está adaptada. Então, tem tudo isso pesando a favor, né? E é um time melhor. Agora, parece que o Manzambi não sai mais, né? E a quem gosta muito do Manzambi como uma opção de segundo tempo. Mas ele está muito bem, ele talvez seja até o melhor jogador do time, né? Então não tem como mais deixar fora, né? Então ele optou em botar todo o talento junto, né? Colocou ali o Manzambi, colocou o Vargas titular contra o Canadá e deu certo. Acredito que a Suíça vai assim
e o Manzambi ele dá imprevisibilidade, ele dá drible. E assim, a Argélia é um time que tem dificuldade com duelos físicos, né? Que até poderia ter tido mais dificuldade com a Áustria, porque esse foi um jogo atípico. Então acabou não sofrendo tanto. Foi um jogo que os dois times não queriam nada com nada e tal. Mas num jogo valendo contra a seleção da Suíça, eu acho que pode ser um problema. A Argélia tem que tentar colocar velocidade nesse jogo, né? Tentar explorar a dificuldade da Suíça em alguns momentos de correr para trás e tentar surpreender. Saber ser resiliente de roubar a bola e escapar em velocidade para ter condições de brigar por esse resultado. Então é isso, esses são os 8 confrontos restantes e a gente agora vamos esperar, vamos aguardar o que vai dar nessa fase final da Copa do Mundo, certo? Quero saber a opinião de vocês, quem vocês acham que vão passar, o que vocês estão esperando desses confrontos das 16 avos de final. Um grande abraço e até a próxima.